A gente vai começar a nossa live de hoje. E eu convidei, né, o professor Thales Mar. Ele é professor do IFES de Viana, né? E a temática que a gente vai abordar hoje é a possibilidade de abordagem dos povos indígenas na educação básica. Tá? Eu não tenho prazer ainda de conhecê-lo pessoalmente, né? Foi uma indicação de uma amiga em comum. E acho que vai ser bem bacana para a gente aí essa experiência. Tá bom? Cadê o professor Thales Mar? Olá, gente. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite da Tatiana, né? De participar dessa formação. Com certeza, para mim, é muito importante esse diálogo, né? Com os professores de educação básica. Eu também sou professor de educação básica. Eu trabalho no Instituto Federal de Viana, mas trabalhei muito tempo também no Instituto Federal de Aracruz, 5 anos lá. Né? Então, hoje o que eu vou comentar com vocês aqui é um pouco que eu aprendi com a minha experiência no IFE de Aracruz. Lá, com outro professor, a gente organizou um grupo de estudos sobre os povos indígenas, junto com alunos indígenas. Então, a gente passou a fazer atividades de pesquisa, de extensão, atividades culturais, né? Chamando os indígenas para dentro do campus de Aracruz e também a gente indo até as aldeias indígenas. Então, o que eu vou colocar aqui é um pouco, eu sou professor de geografia, né? Então, eu vou trazer alguns elementos históricos aqui. Então, se eu me equivocar, desde já, né, peço desculpas e depois a gente dialoga, tá? E eu acho muito importante esse tema, porque a gente acaba sabendo muito pouco sobre a questão indígena, né? Na minha graduação, eu não soube nada, na verdade. É muito recente a obrigatoriedade do tema indígena na educação básica, de 2008, né? Então, mesmo assim, muitas... Só fazer não sei se tem alguém com o microfone ligado. Aí, só fazer essa observação para desligar os microfones para não dar interferência. Que tá vindo outros sons também. Mas eu acho que é porque tinha gente com o microfone ligado ainda. Tá bom? Só isso, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Então, acho que é um tema muito importante para a gente discutir, principalmente no momento atual que a gente vive no Brasil, né? Eu acho que a pandemia também se acirrou algumas questões importantes de conflitos, de opressões, né? E tratar da questão indígena, para a gente, é discutir um pouco como que são construídos os preconceitos, as discriminações, as narrativas negativas sobre esses povos do Brasil. Então, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui uns slides, tá bom? E aí, assim, vou falando, e depois, se tiver perguntas, né, não sei, pode utilizar pelo chat, eu espero eu terminar de apresentar, porque eu não vou acabar vendo vocês aqui, né? Vou apresentar só o meu slide. Pode ser assim, Tati? Pode sim, aí a gente costuma, assim, primeiro expor, aí depois a gente abre para as perguntas mesmo, entendeu? Tá? E quem tiver dúvida aí, ou vai mandando pelo chat, eu vou anotando, ou ao final a gente abre aí para perguntar diretamente. Entendi. Vocês estão vendo aí, então, a minha apresentação? Tá tudo certo aí a apresentação? Não, não está aparecendo. Não está aparecendo. Tá, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Compartilha a tela da apresentação. Então isso eu quero fazer aqui. Agora vai. Porque agora apareceu? Sim. Show. Maneiro. Vamos lá, então. Pessoas, então eu trouxe algumas questões aqui que eu vou falar um pouco dos povos indígenas, de uma forma geral, do Brasil, e depois eu vou mergulhar um pouco na questão do Espírito Santo, para a gente discutir aqui. Então, eu vou trazer alguns conceitos e alguns elementos históricos para a gente compreender a questão indígena no período atual, e, de alguma forma, meu objetivo aqui é tentar contribuir com vocês para que vocês trabalhem, né, essas questões, né, na escola, né, de vocês. Evidentemente, né, com certeza você já tem conhecimento também sobre a população indígena, tem trabalhado também, mas eu espero aqui, de alguma forma, contribuir com vocês e abrir um diálogo também, né, porque aqui
professor para professor, né? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, eu vou trazer um pouco para vocês, né, um pouco do processo histórico dos genocídios, a retomada do crescimento da população indígena a partir dos anos 70 e 80. Então, eu vou trazer alguns elementos históricos para a gente pensar aqui, né, como que a população indígena, em meados do século XX, quase desapareceu, e ela retomou seu crescimento, né, de forma muito significativa a partir dos anos 70 e 80. Então, a gente vai entender um pouco como se deu esse processo de genocídio, de redução da população indígena, e como os povos indígenas retomaram, né, o seu crescimento demográfico e a conquista de direitos a partir do final dos anos 70. Tá? E aí, para a gente começar essa conversa aqui, tem uns dados que eu extraí do site da FUNAI, que mostram um pouco da evolução demográfica da população indígena no Brasil. Aí, não sei se vocês conhecem, e aí eu tenho aqui, de um lado, o quadro, de outro, o gráfico, né? E aí, essas informações aqui, elas são divididas em população indígena do litoral e do interior. E aí, pela projeção desse dado, em 1500 haviam cerca de 3 milhões de indivíduos, né, indígenas no Brasil. Né? Isso representava, evidentemente, 100% da população do que viria a ser o Brasil. Já em 1570, né, a gente já vai ter ou seja, 70 anos depois, essa população já é reduzida para 1.200.000 indivíduos. Em 1650, 700 mil, depois vai reduzindo drasticamente, chegando num ponto, né, em 1957, onde a gente tinha, ao todo, no Brasil, 70 mil indígenas, sendo que no litoral apenas 5 mil e no interior 65 mil indígenas. Isso representava 0,10% da população brasileira na época. A partir, né, desse período, a gente vai ter uma retomada do crescimento da população indígena, né? Em 1980, no censo, já mostra uma elevação para 210 mil indígenas, 95, 330 mil, 2000, 400 mil, e 2010, né, que foi o último censo, 817 mil, tem um dado que foi depois reformulado, chega a quase 900 mil indígenas em 2010, de pessoas que se autodeclararam como indígenas, né? Então, a gente percebe no gráfico também como que teve uma queda drástica da população indígena, depois essa população volta a crescer novamente. O que a gente vai mostrar nesse primeiro momento aqui para vocês, de alguma forma, qual foi esse processo, o que gerou essa redução drástica da população indígena, e quais foram as estratégias dos povos indígenas para a retomada do crescimento demográfico, ok? Então, primeiro a gente tem que entender, né, um pouco historicamente, da dominação dos territórios indígenas até o século XIX. Então, na Constituição do Brasil Colônia, do Brasil Império, o Brasil, né, na economia mundial, ele era fornecedor, e ainda é, infelizmente, né, fornecedor de produtos primários voltados para o mercado externo. Dentro dessa lógica de colonização de produtos primários, os portugueses eles tinham que obter cada vez mais território e terra para garantir esse processo de exploração naqueles ciclos econômicos que o Brasil viveu, né, durante o Império, durante a Brasil Colônia e o Brasil Império. E nessa perspectiva, o Estado português, a coroa portuguesa, estabeleceu uma série de estratégias para o domínio dos territórios indígenas. Tá? Uma estratégia que é historicamente registrada é a utilização de divergência entre os povos indígenas para ampliar os seus domínios. Então, tem vários fatos históricos que demonstram como que os portugueses se aliaram a determinados povos para ganhar território de outros povos indígenas, e mesmo esses povos que foram aliados portugueses, depois, na verdade, né, acabaram sendo massacrados também. Então, de forma muito, digamos assim, de forma arquitetônica e geopoliticamente falando, os portugueses utilizaram dessa estratégia. A gente também tem que salientar os aldeamentos jesuítas também, até 759, isso junto na perspectiva da Igreja Católica, né, como um agente muito importante da dominação dos territórios indígenas. Nos aldeamentos jesuítas, né, os indígenas, eles eram colocados nesses territórios, e apesar de toda a divergência étnica, era de alguma forma imposto, né, a língua portuguesa, a fé cristã,
o que depois eles passaram a chamar de índios mansos, em alguns casos, e é importante salientar como que esses aldeamentos jesuítas, eles tinham um papel muito importante de garantir a mão de obra indígena para o projeto colonizador, né? Então, não foi só uma perspectiva de domínio, de integrar, né, os indígenas à sociedade luso-portuguesa, aí no caso, né? Mas era também converter esses indígenas, né, aculturados em mão de obra para o projeto de colonização. Por sua vez, os povos indígenas que não se submetiam aos aldeamentos jesuítas, que resistiam a esse processo, eram combatidos pelas chamadas guerras justas, né, que foi em nome da coroa portuguesa, teve muitos conflitos, muitos massacres, muitos genocídios, né, inclusive com a utilização de as guerras biológicas e bacteriológicas, né. Na verdade, muitos indígenas acabaram morrendo por conta de doenças trazidas pelos europeus, inicialmente de forma não intencional, mas depois que os portugueses perceberam que os indígenas não tinham resistência a alguns tipos de doenças, tem casos, na verdade, de uso intencional de doenças para, de alguma forma, né, massacrar os indígenas, né, levar eles à morte, no caso. E é importante a gente salientar que, nesse momento, como que era a narrativa ou a visão predominante sobre os indígenas? Que, de alguma forma, essa visão é muito importante, ela é reproduzida na igreja, né, na sociedade brasileira, né, colonial, de uma forma geral, porque, ela, de alguma forma, ela justificava as guerras justas. Os indígenas, nesse período, eram vistos como selvagens, primitivos, obstáculo para o progresso, né? E essa narrativa, ela vai predominar até o final do século XIX. É importante aqui, eu acho, para a gente tentar entender essa relação, como que determinadas ações, práticas da coroa portuguesa de massacre, ela acaba sendo justificada por uma narrativa predominante naquela sociedade sobre quem eram os indígenas, tá? De alguma forma, isso justificava, isso tornava esse processo tão belicoso, né, um processo menos, digamos assim, menos traumático para aquela sociedade, vamos colocar assim. Aqui eu tenho só um trecho de uma matéria, fala de um exemplo, como que os portugueses utilizaram de doenças, na verdade, para matar os indígenas. Aqui está falando um caso que aconteceu no sul do Maranhão, né? Aí eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Armas biológicas como o vírus da varíola e do sarampo foram utilizadas no Brasil no século XIX para exterminar os índios. O mais clássico deles, segundo o antropólogo Mércio Pereira Gomes, aconteceu em Caxias, no sul do Maranhão, por volta de 1816. A vila estava se transformando em um grande centro de criação de gado e os fazendeiros queriam se livrar dos índios Timbira. O plano era atrair os índios para a vila, então atacada por uma epidemia de bexiga, varíola. Uma vez ali, as bexigas dariam conta deles, descreve o antropólogo Darcy Ribeiro no livro Os Índios e a Civilização. Os fazendeiros de Caxias presentearam um grupo de 50 índios com roupas de moradores da vila que haviam contraído a doença. De volta às suas aldeias, os índios espalharam o vírus, a epidemia se disseminou rapidamente pelo sertão e atingiu até tribos a 1.800 quilômetros de Caxias. Ele conta, não é certamente fácil fazer-se uma ideia de quantos mil desgraçados se evaporaram por semelhante motivo. E ainda mais quando sabemos o método extravagante que se pretendia curar-se, sepultando-se nos rios para suavizar o calor das febres, ou ainda abreviando-se uns aos outros a vida, logo que conheciam com verdadeiros sintomas daquele mal tão cruel, ao que chamavam de pirático pé, sarna dos cristãos. Daqui é um relato, né, de como os portugueses utilizaram armas biológicas contra os indígenas. Então, não foi só de forma não intencional, como eles acabaram morrendo por conta de doenças trazidas pelos europeus. É muito importante também a gente fazer uma reflexão de que esse processo de dominação portuguesa, de genocídios,
ele não ocorreu sem resistência, tá? Porque às vezes acontece numa leitura que é muito hegemônica, tanto na história, na geografia, de você colocar os índios como sujeitos passivos desse processo e não também reconhecer como sujeitos ativos e que, de alguma forma, promoveram resistências contra esse processo, tanto historicamente como atualmente. Então, eu cito aqui algumas formas de resistência dos povos indígenas. Por exemplo, a criação de federações e confederações de povos contra invasores, impondo perdas aos colonizadores e atrasando projetos colonizadores. Ou seja, assim como, ao mesmo tempo que os portugueses se aliaram a determinados povos contra outros povos indígenas, os povos indígenas também se aliaram contra os colonizadores também, tá? A resistência a partir de ataques relâmpagos no meio da floresta, né? Território que eles conheciam como ninguém, ou em cidades ou vilas, casos de suicídios coletivos também aconteceu, né? Povos indígenas que não estavam submetendo a esse tipo de domínio, não queriam participar dos ordenamentos jesuítas, resistiam a esse processo, muitos suicidando de forma coletiva, e também uma estratégia muito interessante de salientar é a fuga para as áreas mais do interior do Brasil. Então, muitos povos indígenas do litoral, né, estabelecendo uma correlação de forças desiguais, nesse caso, né, fugiram para o interior, né, para a região centro-oeste, para o norte, né, entre outras regiões. Isso aqui também é importante, esse último eu até saliento, né, eu coloco em negrito aqui em destaque, muitos povos indígenas passam a se identificar como caboclos. Por quê? Numa conjuntura de que os indígenas eram vistos como selvagens, primitivos, ou seja, uma série de conotações negativas, muitos povos indígenas eles acabam escondendo a sua identidade indígena, na forma de caboclos, por exemplo, tá? Caboclos da Amazônia. E aí, o caboclo era uma identidade ali étnica, né? Não era o branco, mas também não era indígena. Era aquele meio termo que, de alguma forma, essa identidade fez com que ele sobrevivesse a esse processo de domínio e de extermínio. Tá? É interessante colocar que, estrategicamente, eles passam a identificar como caboclos, mas em outro momento, que eu vou falar daqui a pouco, vai acontecer um processo de reafirmação étnica, porque a conjuntura muda, o contexto histórico e político muda, então muitos povos indígenas que tinham escondido a sua condição de indígena passam a se reivindicar novamente enquanto povos indígenas. Gente, está tudo bem por enquanto aí, porque eu não estou vendo vocês? Eu estou falando muito rápido, vocês querem que eu fale mais? Porque às vezes eu me empolgo aqui e acabo falando rápido. Está tudo tranquilo? Como que está aí? Tá tranquilo, Talismar. Beleza, então. Dê a pausa aqui para tomar uma água. Agora vamos a outro momento histórico, né? Brasil República e início de uma política indigenista. Primeiro, é importante que a partir desse momento, a gente vai ter uma mudança na narrativa sobre os povos indígenas. Não significa que aquela narrativa anterior, ela desaparece, tá? Mas há uma mudança a partir do Estado brasileiro, a partir da República, inclusive ele passa a reconhecer a questão dos povos indígenas, né, enquanto nativo, enquanto símbolo de uma nacionalidade, e a República marcou isso bem, né, a partir das suas estratégias, passa a construir uma visão romântica dos indígenas como protetor da natureza e, ao mesmo tempo, ingênuos. Então, nesse sentido, assim, a República reconhece os povos indígenas, reconhece o seu papel ali de protetor da natureza, a sua relação, o seu vínculo com a natureza, mas, ao mesmo tempo, essa República, o Estado brasileiro, não reconhece os indígenas enquanto sujeito ativo da política indígena. Então, cabe ao Estado brasileiro protegê-los e tutelá-los. Essa palavra, tutelá-los, é muito importante porque a política indigenista que vai ser desenvolvida a partir de então, ela tem como essa característica a tutela. O indígena não é sujeito político. Quem fala por ele é o próprio Estado brasileiro, no caso, inicialmente, o Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910, e depois a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Mas essa política indigenista, ela não tinha como objetivo garantir os direitos dos indígenas enquanto povos originários. Ou seja, reconhecer sua cultura própria, sua língua, seu direito às terras. Não. Essa política indigenista, ela estava ligada
a um processo de integração e assimilação cultural dos povos indígenas à sociedade nacional. Nesse momento aqui, é muito importante a gente salientar que os indígenas, essa identidade indígena, estava sendo vista como transitória. A tendência era que os povos indígenas, com o passar do tempo, se tornassem brasileiros, né, numa perspectiva de negar a sua condição étnico, política, cultural de indígena. Daí esse termo, processo de integração e assimilação cultural dos povos indígenas. Isso é tão interessante e, ao mesmo tempo, perverso, que é nesse momento aqui que começa a ter os estudos, a FUNAI, ela começa a estabelecer critérios de indianidade para definir quem é ou não é indígena. E quem definia quem era ou não indígena era a FUNAI. Isso é interessante porque a FUNAI, ao reconhecer quem era indígena, reconhecia, olha, se ele é indígena, ele tem determinados direitos. Mas quem definia a condição de indígena não eram os próprios povos indígenas, era o Estado brasileiro, a partir de critérios pseudocientíficos daquele momento, né? Isso é muito importante colocar aqui, porque nessa visão romântica, olha que interessante, nessa visão romântica do indígena no meio da floresta, aqueles indígenas que foram obrigados a migrar para a cidade, ou a cidade chegou até os seus territórios, e de alguma forma eles são obrigados a se integrar às cidades, por exemplo, eles passam a não ser vistos como indígenas. Nesse sentido, passam a não ter direito enquanto indígenas, tá? E aí, nessa perspectiva de tutela, começa a ser estabelecido os primeiros territórios indígenas, chamados na época de reservas, mas essas reservas eram definidas sem o diálogo com os povos indígenas. Era definido de forma unilateral pela FUNAI, pelo SPI, e, na verdade, eram confinamentos onde a perspectiva principal era garantir um território a esses povos indígenas para, de alguma forma, o Estado brasileiro, naquele momento, né, garantir a expansão da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste e à região amazônica. Então, vejam bem, como que uma política indigenista que tutela o indígena, que estava ligado a um processo de integração e assimilação cultural, ela se relaciona a um processo de expansão do território brasileiro para o centro-oeste, para a região amazônica, ligado à expansão da fronteira agrícola. Tá? E é por isso que vai ter muitos conflitos, né, no centro-oeste, no norte, vai ter e continua tendo esses conflitos, né? Aí o que acontece? A partir dos anos 70, né, evidentemente, antes disso, os povos indígenas continuavam resistindo a esse processo, mas no final dos anos 70, o final do regime militar, assim como no Brasil vai ter um processo de fortalecimento das lutas populares, dos sindicatos, dos movimentos sindicais, o movimento indígena nacional também se estabelece a partir desse momento. Então, pela primeira vez, acontece uma articulação nacional dos povos indígenas, que eles passam a pautar o Estado brasileiro para garantir os seus direitos enquanto povos originários. Que direitos são esses? Direito a preservar sua cultura, a sua língua, direito a ter suas terras garantidas, direito a ter uma saúde indígena, ter uma escola indígena, uma série de direitos que esse movimento indígena nacional vai estabelecer. Lembrando que esse movimento indígena nacional, ele vai se realizar em diferentes contextos, diferentes estados, regiões, a partir das suas particularidades. E o que é interessante? Esse movimento indígena, ele passa a reivindicar que os indígenas devem se tornar sujeitos políticos legítimos para dialogar com o Estado brasileiro suas reivindicações. Ou seja, eles não aceitam mais ser tutelados pelo Estado brasileiro. Não aceitam mais que a FUNAI seja a principal voz dos povos indígenas. E, a partir disso, eles passam a se organizar por meio de associações indígenas, e essas associações passam a dialogar diretamente com a FUNAI ou outras instâncias governamentais. E outra questão importante desse movimento indígena, né, é que as rivalidades históricas entre os povos indígenas, elas, na verdade, serão convertidas numa identidade política indígena enquanto povos originários. E uma
característica desse processo, eu vivenciei isso, né, em Aracruz, os indígenas passam a se chamar um ao outro, né, os indígenas de etnias diferentes, como parentes. Então, se você, na verdade, saber verificar um diálogo, né, entre dois indígenas de etnias diferentes, de povos diferentes, você vai perceber que a referência sempre é o parente, né? Aí, esse termo parente é o quê? Ele busca dar visibilidade a uma unidade dos povos indígenas enquanto povos originários, tá? E outra reivindicação muito importante é que os indígenas brasileiros, eles não buscam ter um território independente, autônomo. Eles buscam, na verdade, o reconhecimento enquanto parte do povo brasileiro. Porém, com culturas próprias, que devem ser preservadas, e o direito originário sobre suas terras e seus territórios. E aí, a partir disso aqui, há um movimento muito forte nos anos 80, né, para garantir esses direitos na Constituição Federal de 88. Algumas conquistas importantes. Uma conquista muito importante foi política, não necessariamente representada na legislação, que é a constituição de orgulho e pertencimento à identidade indígena, né? Enquanto com aquela narrativa predominante, né, do índio enquanto selvagem, né, o índio enquanto ser primitivo, ou o índio preguiçoso, essa série de adjetivos negativos fazia com que os indígenas ele escondesse a sua identidade. A partir dos anos 70 e 80, esse trabalho do movimento indígena nacional vai fortalecer o orgulho de ser índio no Brasil. E isso vai ter um reflexo muito importante a partir de processos de etnogênese, ou povos emergentes ou ressurgidos. O que seria isso? São comunidades que durante muito tempo negavam, escondiam, digamos assim, a sua condição de indígena e passaram a reivindicar sua condição de povos indígenas. E, a partir disso, passaram a se organizar politicamente e reivindicar territórios e outros direitos. Inclusive, a gente tem esses casos no Espírito Santo, que eu vou falar mais para frente. Outra conquista muito importante é os avanços na legislação brasileira, que reconhece os povos indígenas como parte do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, né, com direitos a preservarem suas culturas e o acesso às suas terras e territórios. É importante colocar, quando a gente fala aqui direitos indígenas, não é só ter o direito à terra indígena. Com o passar da luta dos povos indígenas, eles também entenderam que é fundamental a luta por uma educação indígena, porque, historicamente, a educação não indígena, ela foi um instrumento fundamental de domínio dos povos indígenas, seja na época da colônia, lá com os jesuítas, depois do Império, ou mesmo durante a República, né? Porque era uma escola que não reconhecia os indígenas na sua particularidade, né? Era uma escola que, na verdade, expulsava os indígenas. E, nesse sentido, eles reivindicam uma educação indígena e saúde indígenas também, tá? Depois, sobre educação, eu posso falar mais um pouquinho, se vocês quiserem. Alguns avanços institucionais importantes. Primeiro, classicamente, o artigo 231 da nossa Constituição Federal, né, que reconhece os índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre suas terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os bens. Esse item é fundamental porque, pela primeira vez na história, os índios são reconhecidos de fato como organização social de seus costumes, né, e os direitos originários. O Estatuto do Índio, que é de 73, ele, na verdade, ele tem alguns itens importantes, mas naquele momento os indígenas ainda eram vistos como sujeitos a serem tutelados pelo Estado, tá? E nesse caso aqui, não, eles são reconhecidos, olha, sua organização social. Então, ao se reconhecer sua organização social, eles podem politicamente dialogar diretamente com o Estado. Uma outra questão que destaco aqui é a educação escolar indígena, que vai ser reconhecida por um decreto em 91. É muito importante a educação indígena, porque ela vai permitir, de um lado, né, que a cultura indígena seja reproduzida de acordo com suas especificidades, mas, ao mesmo tempo, a educação escolar indígena, ela prevê que os povos indígenas tenham que saber os conhecimentos, os conceitos da sociedade não indígena, até mesmo para dialogar com a sociedade não indígena
e estabelecer também as suas garantias de direitos. Um outro avanço importante foi a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, em 2010, por meio de uma lei, uma perspectiva de uma saúde específica para os povos indígenas. E a última lei que eu coloco aqui, que ela é muito importante e é muito tardia, né, que é a Lei 11.645 de 2008, que ela garante que a história dos povos indígenas sejam abordadas na educação básica. É interessante que o movimento negro conquista, né, essa garantia em 2003. E aí, 5 anos depois, essa lei, ela engloba tanto a história e a cultura dos povos negros, africanos, como também dos povos indígenas. A partir dessa lei, toda a estrutura educacional brasileira, de alguma forma, vai ter que garantir, tanto lá na formação nas universidades, como na educação básica, que a gente trate a história e a cultura dos povos indígenas, né? Porque a gente sabe que muito do preconceito e da discriminação é causado pela desinformação, é causado por narrativas extremamente preconceituosas. E o papel da escola é exatamente problematizar essas narrativas, né? Aí eu coloco aqui alguns exemplos de povos emergentes ou ressurgidos, ou seja, na medida que povos indígenas passam a se reivindicar, aumenta a demanda por terra e, evidentemente, aumenta também os conflitos sociais no campo brasileiro, a gente não pode esquecer disso, porque ao mesmo tempo que a terra é um item fundamental para a garantia da reprodução dos povos indígenas, também é visto como um elemento econômico, né, para o agronegócio, para a mineração, daí tantos conflitos que a gente acaba percebendo. Um reflexo muito importante do movimento indígena e de suas conquistas foi o aumento da população indígena a partir, né, dos anos 80 e 90. Então, a população indígena, no último censo, cresceu 205% em 2 décadas. E aí tem 2 questões importantes para a gente colocar. Essa população indígena cresce a partir de 2 focos. De um lado, o acesso a territórios indígenas, à saúde indígena, vai fazer com que, naturalmente, né, demograficamente, a população indígena passe a crescer mais. Tá? Ou seja, reduzindo a taxa de mortalidade infantil e etc. Tá? Não significa que hoje está mil maravilhas, mas se comparar historicamente, na medida que você tem acesso a território, à saúde indígena, passa a reduzir a taxa de mortalidade, então a população passa a crescer. E um outro fator importante é o que eu falei antes, a perspectiva da etnogênese, né? Povos ressurgidos também fazem com que a população indígena cresça no Brasil. Aqui a questão das terras indígenas no Brasil, né? A gente percebe uma concentração na região norte, mas em todo o território brasileiro tem terras indígenas. É importante que essa concentração na região norte se dá pelo processo, né, de ocupação do território. Então, a região norte é a última região, digamos assim, né, a expansão da fronteira agrícola. Então, isso também vai permitir uma organização dos povos indígenas para resistir a esse processo, né, a partir das terras indígenas. Mas é muito importante a gente colocar que existem povos indígenas em todo o território brasileiro. Porque uma das informações pela metade, que é muito difundida, inclusive, né, nos livros didáticos, é a gente sempre associar os indígenas à região norte. Mas os indígenas estão em praticamente todos os estados brasileiros. É importante colocar isso, né? Para a gente não associar sempre os indígenas à região norte, embora seja a região que mais tenha indígenas, né? Aqui eu só trago o dado, né? No gráfico, 54% das terras indígenas, em termos de área, estão na região norte, 11% na região nordeste, 19% no centro-oeste. Então, são as 2 regiões, né, mais do interior. Sudeste, 6%, e o sul, 10%. E eu vou trazer para vocês agora alguns dados aqui sobre os indígenas no Brasil atualmente, tá? Segundo o último censo, são 896 mil indígenas, tá? Apesar de todo o processo histórico de genocídios, como eu mostrei para vocês, temos 305 etnias no Brasil e 274 línguas indígenas, tá? Então, isso mostra uma diversidade muito grande da população e dos povos indígenas no Brasil, tá? Isso é um patrimônio do Brasil que tem que ser reconhecido, né? Tem um site chamado, é um Instituto Socioambiental, que é uma ONG, se vocês irem lá, depois eu botei nas referências também, posso mandar para vocês. Lá tem um pouco, mostra para a gente as etnias dos povos indígenas no Brasil. Se você clicar, você vai saber a informação
de cada povo, quantos indivíduos são, onde são localizados, quais terras indígenas eles estão fazendo parte, e etc. Né? E aqui a questão do tamanho da fonte tem muito a ver também com a quantidade de cada grupo étnico. Né? A etnia ticuna é mais numerosa, cerca de 46 mil indígenas no Brasil, e lembrando que o povo ticuna também encontra-se na Colômbia e também no Peru. Tá? Aí aqui a população indígena por região, então é importante colocar, olha, tem mais na região norte, 37,4%, mas uma boa parte também está no Nordeste, está no Centro-Oeste, né? É importante a gente fazer essa avaliação dos dados, que a população indígena no Brasil está distribuída em todas as regiões, né, brasileiras. Claro que em umas regiões você vai ter mais indígena do que outras, né? E aí, salientando essa perspectiva que eu falei para vocês, que às vezes é muito comum, às vezes o livro didático, até por uma questão de tamanho, né, de abordagem muito ligeira, né, bota uma foto de um indígena no meio da floresta amazônica. E aí, quando o aluno vê aquilo, né, se a gente não problematizar, ele vai associar, não, só tem indígena na região norte. Né? Então é importante a gente fazer essa avaliação junto com nossos alunos. E outro ponto fundamental é isso aqui, tá? Quando se construiu aquela narrativa do índio na perspectiva romântica, no meio da floresta, era um indígena ideal, né? Era um indígena no meio da floresta, com trajes típicos, às vezes nu. E aí, essa narrativa, ela, na verdade, entrou no imaginário brasileiro de que indígena, ele é necessariamente essa representação. Claro que existe populações indígenas, né, no meio da floresta, com trajes típicos ou nu, que vivem da coleta e da pesca. No entanto, a condição dos indígenas atualmente no Brasil é muito diversa. E não tem uma perspectiva hierárquica de você falar, olha, o indígena isolado no meio da floresta amazônica, ele é mais índio do que o indígena urbano. Porque quem diz o que é ser índio é o próprio índio e a sua comunidade, né? Então, vou colocar algumas situações aqui, e essa diversidade é importante na hora de a gente trabalhar na sala de aula também, né? Porque o que tem é isso. Professor, será que aqueles indígenas de Aracruz, eles são indígenas? Eu vi lá, o pessoal usa calça jeans, a casa não é mais de barro, não sei o quê. Então, isso, na verdade, é um preconceito ligado a esse imaginário criado lá no final do século XIX, né? Porque hoje a gente tem povos indígenas isolados, né, sem relação com a sociedade, embora sejam reconhecidos pelo Estado brasileiro, em áreas demarcadas. Tem uns que falam a língua materna, outros não, estão em processo de restauração. Por exemplo, lá em Aracruz tem duas etnias, tupiniquins e os guarani. Os guarani falam a língua materna, e primeiro eles aprendem guarani para depois falar o português. Os tupiniquins, eles estão restaurando a língua tupi, né? Tem povos indígenas com relações mais próximas ou mais distantes dos não indígenas. Tem indígena em situações urbanas. Tem indígenas mais homogêneos em termos fenotípicos, né? Porque também é muito comum a gente associar o indígena, tem aquela característica, né? Do cabelo, da cor da pele. Isso nega que muitos povos indígenas foram obrigados a se integrar à sociedade nacional e passar por um processo de miscigenação, né? E parte desse processo foi de forma violenta, a gente não pode negar isso, tá? Então, não é a questão do fenótipo que vai falar se você é ou não é indígena. É a questão se você se reconhece quanto indígena e se a comunidade indígena se reconhece, também reconhece esse indivíduo, tá? Atualmente, já falei sobre isso aqui, né? Porque, lembrando, gente, até 88, né, quem definia quem era indígena ou não era o Estado brasileiro, era a FUNAI, tá? E a partir de 88 você tem uma outra perspectiva da autodeclaração, sendo que você tem indígenas aldeados e indígenas não aldeados, tá? Alguns direitos específicos para os indígenas aldeados depende, na verdade, do reconhecimento da comunidade indígena em relação àquele indivíduo. Então, assim, não adianta só, né, um indígena, ou ele se autodeclarar indígena, mora na cidade. Mas, ao mesmo tempo, alguns direitos têm que ter um vínculo com determinada comunidade, com determinada etnia.
tá? Isso acontece principalmente em relação às indígenas em situação urbana, e essa questão muito polêmica, aliás, tá? Entre os próprios indígenas. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho rapidinho. É 1 minuto, tá? Tô terminando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera aí, galera. Deixa aqui, vai aqui. Vocês estão vendo? Apareceu sim, Talismã. Vamos lá. Gente, isso aqui é um vídeo de 1 minuto e 30 que ele aborda uma das questões que mais impactam no preconceito com os indígenas, que é a perspectiva que os indígenas têm uma cultura congelada no tempo, né? Então, tenta prestar atenção aí na fala do indígena, da etnia Baniwa, e a legenda, porque ele tenta problematizar essa questão que é bem importante. Katava Baniwa na Katava ye magapele paite na Amazônia Wani kawama na we makayaka Karunko akawana Tanto wanakawa paramata Wanya kawakabi yu Wataka wachikure pakuwaka Nyawa nyuka Brasil Nyauta pakwe pakale Kametsa watupika kabita kete yu Nataka tupia opi Nientu ano Pia katu Nete pasa puerta que na kanya mikata que tiene. Nyawa taite wa maka que we maka ima wa nevi kakan. Vocês conseguiram ver aí a legenda? Deu para ver, sim. Consegui. Show. Mas depois Depois a gente socializa o link também, que acho que alguns não conseguiram assistir, não. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Tô terminando aqui. Aí pra gente trocar ideia. Caramba, peraí. Eita, passou. Deixa eu lá. Isso aqui é só um dado, né? Existe 107 povos indígenas isolados na Amazônia, então tem muitos povos que estão hoje isolados, e eles têm que ser protegidos, tá? Alguns desafios dos povos indígenas no Brasil hoje, né? Resistir à política de retrocesso em relação aos direitos indígenas consolidada na Constituição Federal de 88, ou seja, foi uma conquista a série de direitos na Constituição, mas para ser efetivo tem que ter muita luta. Um exemplo é a discussão sobre o marco temporal. Parte da sociedade brasileira tenta, na verdade, vem com uma ideia de que as terras indígenas só podem ser garantidas para aqueles povos que estavam no território em 1988. Né? Isso é um problema porque muitos povos indígenas fugiram de seus territórios antes de 1988, né? Por conta da violência. Esse marco temporal, de alguma forma, tentar reduzir as terras indígenas hoje reconhecidas. A valorização de órgãos públicos de proteção ambiental também é importante, e da própria FUNAI. Avanço na educação escolar indígena e na saúde indígena. Efetivar a atividade de subsistência material em seus territórios de acordo com as demandas de tais povos, né? Eles que definem. Tem agricultura, etnoturismo, artesanato, preservação da natureza. Proteger os seus territórios de invasores relacionados à mineração e à indústria madeireira. E consolidar, né, junto à sociedade brasileira, uma visão do indígena como cidadão brasileiro. Essa seria um desafio muito importante para os não indígenas, né? É superar aquela narrativa do indígena enquanto selvagem, primitivo, ou indígena enquanto um sujeito idealizado, e entendê-lo como cidadão brasileiro com as suas particularidades, né?
E aí eu trago algumas informações aqui em relação às terras indígenas que sofrem com a ameaça de invasão, tá? Principalmente da indústria madeireira, do agronegócio, mineração, né? Até porque, assim como lá no início do século XVI, a economia brasileira ainda fornece matéria-prima para o mercado externo, né? E para isso precisa de terra, e para isso precisa dominar os territórios indígenas. E a pandemia acabou se agravando ainda mais essa questão, até por uma questão também de visibilidade, né? Isso, infelizmente, até aquele ministro falou, né? Aproveitar a questão da pandemia para passar boiada também significa dar condição para a invasão em terras indígenas, né? E aí vem um debate, é importante reconhecer os indígenas enquanto sujeitos políticos fundamentais para proteger a biodiversidade, por conta da relação diferenciada que eles têm com a natureza, né? Sobre a questão indígena no Brasil, no Espírito Santo, eu vou tentar falar rapidamente aqui para dialogar com vocês, tá? Rapidamente aqui, historicamente, né? Esse é um mapa étnico histórico eu não sei falar o nome desse rapaz, que ele é de origem alemã, mas é um mapa étnico, ele é muito importante, vocês podem procurar na internet. Ele é de 1944, ele termina, mas ele viaja pelo território brasileiro, tem um estudo muito aprofundado, então ele fez um mapa do Brasil, tanto de culturas que já seriam desaparecidas e culturas atuais, né, que ainda resistem a esse processo de domínio do território brasileiro. E aí eu fiz o recorte do Espírito Santo, né? A gente tem aqui na costa, né, os tupiniquins, tronco linguístico tupi, que vai do Espírito Santo até o sul da Bahia. Esses tupiniquins de Aracruz são, na verdade, né, a resistência desse povo tupiniquim que já ocupou todo o litoral brasileiro. Tem também os teminós no sul do Espírito Santo, também do tronco linguístico tupi. Os botocudos, principalmente no interior do Espírito Santo e Minas Gerais. É interessante que, né, os botocudos tinham ainda vestígios, né, dessa população até os anos 50, 60 e 70, mas recentemente tem uma comunidade indígena de Areal, em Linhares, que se auto-reconhece como descendente de botocudo, tá? Então, essa perspectiva que já tinham desaparecido, né, não é verdade, né? Tem os Guarani, que estão lá em Aracruz, né? Mas surgiu, porque os Guarani têm essa perspectiva de mobilidade no território, então teve indicação de Guarani na década de 30 no território do Espírito Santo, depois eles chegam até, um outro grupo, na verdade, de Guarani, chega até Aracruz nos anos 70 e se fixam lá. E o outro povo também do Espírito Santo seria os Puri, que é tanto no Espírito Santo como Minas Gerais e Sul, né? E a gente tem evidência dos Puri, pelo menos até o final do século XIX, tá? E aí agora eu vou trazer um pouco da atualidade. No censo de 2010, cerca de 9 mil pessoas no Espírito Santo se autodeclararam indígenas, sendo que o município de Aracruz é o único com terras indígenas demarcadas, ou seja, índios aldeados. E tem duas etnias, os tupiniquins, como falei para vocês, tem aproximadamente 3.100 habitantes, e os Guarani, aproximadamente 500 habitantes, tá? E é importante que são duas etnias distintas, tá? Tem algumas particularidades culturais entre eles, mas hoje eles compartilham o mesmo território indígena, né? As mesmas terras indígenas. E ainda há no Brasil, recentemente, duas comunidades que se reconhecem enquanto comunidade indígena e reivindicam o seu reconhecimento pelo Estado brasileiro. Um é a comunidade de Areal, tá? Na verdade, aqui, comunidade de Areal em Regência, que é um grupo que se auto-reconhece como Botocudo e Tupiniquim, tá? E a comunidade Chapada do Ar em Anchieta, que se reconhece como Tupiniquim. Lembrando que tanto os indígenas de Areal como de Chapada do Ar, eles já estabeleceram relações com os indígenas de Aracruz. Então, já teve eventos, né, por exemplo, com os indígenas de Aracruz, ou seja, a comunidade de Aracruz, ou as comunidades indígenas de Aracruz, reconhecem essas comunidades como indígenas. É importante salientar isso. As terras indígenas do Espírito Santo, né, são duas, em Aracruz, tá? Aqui está o mapa do Espírito Santo, município de Aracruz, e aqui os territórios, as terras indígenas demarcadas, que mais à frente eu vou falar a área. Aqui é um pouco
dos territórios indígenas e as aldeias, tá? Na verdade, tem bem mais aldeias do que tem nesse mapa aqui. A gente tem esse território de Caieiras Velha, e aí tem a aldeia de Pau-Brasil, Olho d'Água, Areal, Irajá e Caieiras Velha, que são aldeias tupiniquim. E aqui tá as aldeias Guarani, Boa Esperança, Três Palmeiras e Piraquiaçu. Né? Quem conhece Aracruz, né, passa ali pela ponte do Rio Piraquiaçu, né, logo à sua esquerda ali você já vai ter as comunidades, né, as aldeias Guarani. Esse aqui é a terra indígena de Comboios, tem 2 aldeias indígenas, Comboios e Córrego do Ouro. Né? Se a gente seguir aqui, vai chegar até o Rio Doce, e aí no Rio Doce tem lá a Foz Regência, que tem a comunidade de Areal. Né? Então essa comunidade aqui, ela acaba tendo vínculos, né, com essa comunidade de Areal, historicamente. E o que ficou mais famoso, né, no território capixaba foi a luta dos povos indígenas em Aracruz por suas terras. Né? Foi mais de 40 anos de conflitos com a multinacional Aracruz Celulose, atual Suzano. Eu vou tentar passar rapidamente aqui um breve histórico. Né? Então, até os anos 40, havia dezenas de comunidades e aldeias indígenas espalhadas por um território de cerca de 40 mil hectares. Tá? E a partir dos anos 40, essas comunidades, né, evidentemente, aldeias indígenas, comunidades indígenas, você não tem documento de posse do território, né? Na verdade, é um processo de apropriação social, e aí essas áreas foram consideradas devolutas pelo governo do Estado do Espírito Santo. Então, simplesmente, na década de 40, já por um processo de início de industrialização do Espírito Santo, o governo do Estado doa 10 mil hectares de floresta para a COFAG, que é a Companhia Ferroviária de Vitória. Essa floresta, essa Mata Atlântica, ia servir como combustível para essa siderúrgica. Né? Lembro que nos anos 40 se utilizava ainda madeira como combustível para siderúrgicas. Tá? Na década de 40, vai se instalar a Aracruz Florestal, e ela vai adquirir os 10 mil hectares da COFAV, tem um erro aqui na digitação, e mais 30 mil hectares do governo do Espírito Santo a preços simbólicos. Porque nesse momento o Espírito Santo começa a se industrializar e tem uma série de incentivos do governo do Estado e do governo federal. Ou seja, 10 mais 30, praticamente os territórios indígenas aqui, né, foram apropriados. Então, dessas dezenas de aldeias, muitas foram destruídas e os indígenas acabaram se concentrando em uma pequena área, que é hoje Caieiras Velha. Tá? Nos anos 70, vai ter a chegada dos Guarani e a constituição de uma aliança Tupiniquim-Guarani. Essa aliança política é muito importante para o processo de resistência, porque a chegada dos Guarani vai fortalecer a identidade dos indígenas Tupiniquim, que passam a se reivindicar enquanto Tupiniquins, e a FUNAI reconhece oficialmente em 75. Então, em 75, oficialmente, é reconhecido, né, remanescente Tupiniquim em Aracruz. A partir disso, vai entrar uma nova fase da luta por terras. Em 1980, vai acontecer a primeira autodemarcação das terras indígenas. O que é a autodemarcação? É uma estratégia seguinte: já que a FUNAI não demarca, os próprios indígenas ocupam o território ocupado por eucaliptos, cortam os eucaliptos e constroem as suas casas, né, nesse processo político. Né? Em 97, o estudo da FUNAI confirma o direito dos indígenas em mais de 13 mil hectares, e aí esse estudo, ele vai, na verdade, subsidiar os indígenas para a segunda autodemarcação. Né? Ou seja, perceba que, historicamente, os indígenas vão, de alguma forma, reivindicando o direito às suas terras e vão estabelecendo lutas políticas. Em 2005 e 2007, acontece a terceira autodemarcação das terras indígenas e a conquista da portaria demarcatória de 11 mil hectares. Tá? Hoje, em 2020, tem 3 terras indígenas regularizadas: Comboios, com quase 4 mil hectares, Tupiniquins, 14 mil hectares, e Caieiras Velhas, 2,57 hectares. Tá? Essa foto aqui ela é clássica, que é o encontro de 2 caciques, o Guarani e o Tupiniquim, onde o cacique Guarani, ele solicita abrigo, né, à comunidade Guarani em território indígena Tupiniquim. Os Tupiniquins acolhem os Guarani e começa uma aliança política muito importante. Né? Isso aqui é a Assembleia Indígena que garantiu, que deliberou pela autodemarcação em 2005, né, a última autodemarcação. Aqui tem
uma aldeia que foi destruída, porque eles autodemarcaram e eles passaram a construir, né, simbolicamente, a aldeia que estava naquele local, né, já que muitas foram destruídas e ocupadas por eucalipto. Mas sempre a Aracruz Celulose, ela reivindicava o direito de posse sobre o território, sobre aquela terra, e em vários momentos a Polícia Federal, ela era acionada para expulsar os indígenas dessas terras, né. Aqui mostra, após o conflito, indígenas feridos de bala de borracha, né. Em 2006, a coisa funila tanto que a Aracruz Celulose tenta, de alguma forma, se articular com os empresários locais para, de alguma forma, construir uma narrativa negativa sobre a luta dos indígenas. Então, no município de Aracruz, esses outdoors foram espalhados pela cidade, teve passeata contra os índios em Aracruz, para você ter uma noção, né? Mas, apesar disso tudo, os indígenas conseguiram conquistar seus territórios, né, definitivamente, né, no município de Aracruz, tá? De qualquer forma, os desafios continuam, né, dos povos indígenas no Espírito Santo, por exemplo, reconhecendo a comunidade de Areal de Chapada do Ar, garantir os avanços nos direitos específicos, como educação e saúde indígena, articular a política de proteção ao território indígena de Aracruz, cercado por grandes empreendimentos, tá? Consolidar a atividade produtiva no território e combater os preconceitos que os povos indígenas ainda sofrem por parte da sociedade não indígena no Espírito Santo, né? Para fechar aqui, depois dessas referências, vou mandar para vocês, é importante trabalhar os povos indígenas na escola, né? Evidenciar o caráter multicultural do povo brasileiro, demonstrar as contribuições diversas dos povos indígenas na cultura brasileira, né? Na língua, nos nomes, nos hábitos, costumes, na culinária, né? Então, ou seja, na verdade, é importante salientar que há uma troca de culturas, né? Então, essa perspectiva que o índio, ele muda com o passar do tempo, o português que chegou aqui também mudou com o passar do tempo nessa relação com os povos indígenas. Mas, de alguma forma, essa contribuição, ela passa por invisibilidades, né? Destacar o papel dos indígenas para a proteção dos biomas, contribuir para problematizar como a sociedade hegemônica se relaciona com a natureza, combater as visões preconceituosas, tratar os povos indígenas em diferentes períodos históricos e, necessariamente, no período atual. E aí é importante, por último aqui, né, destacar sempre a resistência dos povos indígenas nos últimos 500 anos, mas também mostrar a realidade atual dos povos indígenas. Aqui eu encerro, tá? Depois posso passar para vocês as referências que tem aqui, de vídeos, né? Tem muita coisa que eu posso passar para vocês, tá? E agora eu fico à disposição para a gente trocar ideia. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, acho que contribuiu bastante para nós professores da área de História, né, para estar até tendo outras abordagens com os nossos alunos. E aí eu abro para perguntas agora, se vocês quiserem, quem quiser perguntar de forma direta ou perguntar aqui via chat. Acho que tem uma pergunta do Vânio aqui, tá bem grande. Acho que é pergunta, né, Vânio? Existe uma política atual voltada para a ocupação e utilização das terras indígenas economicamente através do agronegócio? Legal, entendi a pergunta dele. Massa. Legal. Então, o que ele está colocando é o seguinte, né? Existe hoje uma preocupação internacional, né, e ambiental com os territórios indígenas. Por quê? Mundialmente é reconhecido que onde tem povos indígenas, onde tem terras indígenas, a natureza é protegida. No entanto, nessa perspectiva brasileira, né, do agronegócio, onde expande cada vez mais a fronteira agrícola e não faz a reforma agrária, os territórios indígenas hoje eles estão ameaçados. E a pergunta dele é o seguinte, né, que é interessante. Se essa pressão internacional, ela vai fazer com que o governo brasileiro repense suas ações com povos indígenas. O que eu acho sobre isso, né? Vamos colocar o seguinte, o agronegócio brasileiro hoje, talvez até mais do que os governos anteriores, faz parte do governo atual, né? Então, na medida em que, se realmente acontecer boicotes, pode haver uma pressão do agronegócio para que, de alguma forma,
Aí essa questão, mude a política do governo federal em relação aos indígenas para efetivar a proteção dos povos indígenas, ou eles podem, na verdade, reivindicar do governo brasileiro informações maquiadas, né? Também tem isso também, né? Mas o governo federal, parte do governo, né, principalmente aquela área mais ideológica, com esse papo de, olha, as ONGs internacionais estão de olho na Amazônia, e, evidentemente, parte dessas ONGs internacionais hoje são aliadas dos povos indígenas. Então, se isso de fato acontecer no mercado internacional de boicote, possivelmente, acredito também, que o governo federal vai ter uma mudança, né? Mas aí, não sei se vai ser uma mudança efetiva ou se vai ser apenas para a comunidade internacional ver. Não sei se eu consegui contribuir, Vânia, com a pergunta. Mas é a questão da correlação de forças, né? O agronegócio hoje continua sendo fundamental na economia brasileira, né? Coloquei o link aí do vídeo, tá? Depois eu posso mandar também para a Tatiana a apresentação, porque tem uma série de outros vídeos também. O pessoal está pedindo bastante, assim, para compartilhar a apresentação, né? O Lucimar quer fazer uma pergunta. Pode falar, Lucimar. Bem, a história indígena no Brasil, né, a história indígena no Brasil, desde o processo colonial, ela sempre foi negligenciada, sempre foi, né, inclusive através da visão do colonizador, né? Mas quando a gente vai para os livros de história, e aí você vai ver lá no capítulo que fala sobre as drogas do sertão, eles ainda colocam que os indígenas tinham uma participação na produção, né, nesse tipo de produção econômica, né? Os indígenas participavam, eles ajudavam, então, os clérigos a colher essas drogas do sertão e depois que eram distribuídas, né, para o mercado interno, mercado externo, e daí vai. Eu acho que o questionamento hoje mais sério, que principalmente esse governo atual, que despreza a cultura, que despreza qualquer forma de produção, de contribuição que não seja econômica, eles visam muito isso. Porque hoje eu vi um sujeito dizer que até o MST, que ele despreza com todas as forças, hoje economicamente está sendo viável. Mas as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, elas não contribuem com a produção econômica do Brasil atual. Esse é o argumento que o sujeito utilizou. Aí eu pergunto, isso é verdade, Talismar? Não tem uma contribuição que não seja cultural, que não seja nessa questão da arte, que não seja nessa questão mais primitiva ainda? O que você acha disso, né? Essa questão de se pautar a eliminação desses grupos simplesmente porque eles não contribuem economicamente? Foi essa argumentação que o sujeito utilizou para defender a extinção disso, a extinção de qualquer apoio a esses grupos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E desse aí uma explicada para a gente poder entender melhor o que você acha disso aí. Obrigado. Legal, muito bom, Lucimar. Pergunta muito maneira, assim. Eu acho que, primeiramente, assim, essa fala, ela está ligada a uma narrativa de ver os povos indígenas, né, numa perspectiva de não vê-los como sujeitos políticos, né? Então, assim, quem acha que... Ou seja, aquela perspectiva que o Estado brasileiro sabe o que o indígena quer, né? Mas essa perspectiva, ela está, na verdade, influenciada por uma perspectiva eurocêntrica, capitalista, onde a forma de utilizar a terra e os recursos naturais é como meio de produção para se obter lucro. Os povos indígenas têm uma outra perspectiva de relação com o território. É também econômica, mas não é econômica capitalista. Então, quem vai definir o que cada povo indígena vai fazer com o seu território é o próprio povo indígena. Você tem povos indígenas que têm agricultura, você tem povos indígenas que são coletores, você tem povos indígenas que vivem com a atividade do etnoturismo, do artesanato. Mas o importante é colocar que quem define isso são os povos indígenas. Essa visão, né, eurocêntrica,
é como se a gente fosse lá do século XVI ainda. Infelizmente, ela ainda está perpetuando a sociedade brasileira, né? E, de alguma forma, ela constrói uma opinião pública para o cara falar o seguinte: pô, olha, eu até respeito os indígenas, mas a gente tem que saber o seguinte: olha, debaixo do território indígena tem muito minério, tem muita riqueza, o Brasil tem que explorar essa riqueza. Esse sujeito não sabe que, historicamente, essa riqueza não foi utilizada para o povo brasileiro, por exemplo. Sempre foi apropriada por determinados grupos internacionais ou uma elite local. Então, é preciso fazer vários debates sobre isso, entende? Então, assim, quem define legitimamente o que fazer são os povos indígenas com os seus territórios. E aí, claro, né, quando o nosso presidente fala o seguinte: não, a gente tem que... Ele falou isso um dia desse, né, que os indígenas têm que ser tão brasileiros como nós, ou tão humanos como nós. É uma perspectiva extremamente equivocada, retrógrada. Evidentemente, não vou querer que ele tenha estudado história e a questão indígena, né? Mas, de alguma forma, ele acaba dialogando com boa parte da população brasileira que não teve acesso a esse debate que a gente está tendo, esse debate que, com certeza, vocês fazem na escola básica. E aí isso acaba alimentando um preconceito e, na hora de uma política, né, ela acaba fazendo com que a resistência dos não indígenas não seja tão efetiva, né? Não sei se eu consegui responder, Lucimar, mas muito boa sua pergunta. Respondeu sim, Carlos. Inclusive, essa defesa que a gente sempre faz, né, na questão da relação da terra mesmo. Eu só achei que poderia vir talvez você fez uma argumentação aí que complementa, claro, o meu entendimento sobre isso, mas eu sei que, assim, vamos ver, o Thales estuda isso, vamos ver se ele tem uma forma mágica que eles querem, porque realmente eu discordo. Eu discordo que o indígena tenha que produzir para o mercado externo ou para o mercado comum interno. Eu discordo. Porque a partir do momento que ele está ali na terra, existe uma outra forma dele contribuir. Por exemplo, com a preservação. Isso aí. Com a preservação. Mas o econômico, né, hoje, as grandes indústrias, eles entendem como você falou, eles querem ali. Quanto minério tem ali? A gente quer esse minério que está ali. E aí ele emperra, né? Vamos dizer assim, a presença do indígena ali emperra a extração desse minério. A presença do indígena ali emperra a extração dessa madeira. E para quem vê culturalmente, para quem tem uma ideia de preservação ambiental, de preservação dos recursos minerais naturais, o indígena ele contribui. Mas para quem vê a questão, né, desenfreadamente da exploração das terras, vê o indígena como um empecilho. Isso clareou bastante, sim. Obrigado aí pela resposta. Eu acho assim, só rapidamente complementando, eu acho que é isso, olha, ele preserva o que é condição de existência. Não vai existir economia de mercado, né, se a gente continuar desmatando. As mudanças climáticas estão apontando nesse sentido, né? Ana Lúcia, gostaria de fazer uma pergunta, Ana, pode fazer. Bom dia a todos, professor. Muito boa essa abordagem. Eu gostaria que você pudesse comentar esse contexto, nessa pesquisa, nesse mapeamento, se tem esse estudo da população indígena, né, na Grande Vitória, aí eu vou dizer específico para Vila Velha, né, porque nós, enquanto historiadores, acho que é muito importante pelo o berço que é Vila Velha, o que tem apontado. E uma outra coisa, né, já se falou em Aracruz Celulose, até postei aí, eu pudesse comentar, sobre esse impacto, já que em Aracruz houve a retomada das terras, e principalmente a organização das mulheres lá indígenas. Eu até postei o material aí sobre o movimento Alerta Verde, que em 2007 pôde ocupar, e aí hoje tem toda uma organização das mulheres. Então, essas duas questões aí, a questão indígena, né, na Grande Vitória, aí mais trazendo para o território de Vila Velha, que aí isso é possível para abrir esses caminhos para a gente poder aprofundar um pouco melhor esse estudo em Vila Velha e essa questão dessa relação desses novos movimentos, mesmo sendo impactado pela Cruz Celulose, mas o movimento de resistência dentro da Cruz Celulose, dentro da Cruz. Muito bom.
Então, vou tentar contribuir com a sua questão primeiro, né? Você tem, né, a Vila Velha, se você pega o censo de 2010, pelo menos 1.000 pessoas se autodeclararam como indígenas. Então, isso se configura como indígena em situação urbana. Agora, se eles têm algum vínculo com alguma comunidade ou não, a gente não tem como colocar isso, mas eu acho que esse dado é importante para colocar que existem indígenas na Grande Vitória, em Vitória, né, nas cidades, ou seja, não tem só indígenas, né, nas zonas rurais, em territórios indígenas. Uma outra coisa importante a gente trabalhar nas cidades, né, de uma forma geral, é como que os nomes, né, dos municípios têm origem indígena, por exemplo, né, e também sempre é importante a gente tentar problematizar como determinados hábitos que foram adquiridos por nós têm origem indígena. Isso também é importante a gente, de alguma forma, valorizar a questão indígena. E no caso de Vila Velha, né, tem aquela perspectiva que a passagem, na verdade, de Vitória, quer dizer, da capital da capitania, de Vila Velha para Vitória, né, se deu a partir de conflitos, né? Então, a própria resistência indígena levou, na verdade, um reposicionamento dos colonizadores no território do Espírito Santo, né? E é interessante que isso não é colocado na história, né? Uma vez por ano, a capital vai para Vila Velha, mas não se menciona o verdadeiro motivo disso ter acontecido, tá? Aí vocês podem falar melhor que eu, né? Eu estou morando no centro de Vitória, e aí tem alguns pontos históricos que tem lá umas placas, né? E aí fala o seguinte, que Vitória foi escolhida para ser capital da capitania por sua disponibilidade de recursos hídricos e localização estratégica. Em nenhum momento fala do conflito com os indígenas, por exemplo, né? Então, acho que uma coisa que a gente sempre... É impressionante como acontece o processo de invisibilização, né? Eu fui nas paneleiras em Goiabeiras, andar de bicicleta e tal, aí tem lá um mural. Não cita a questão da panela de barro como cultura indígena. Em nenhum momento. Então, assim, ou seja, é uma história, uma cultura que continua invisibilizando, na verdade, a cultura indígena, né? Que, de alguma forma, ela contribuiu para a nossa cultura. Sobre a questão das mulheres indígenas, esse trabalho que você mostrou, eu já li, né? Não lembro agora em detalhes, mas é muito importante, assim, que mostra a força das mulheres indígenas nesse processo de retomada do território, né? Então, teve toda uma organização política onde as mulheres também teve um protagonismo, né, tiveram um protagonismo para, de alguma forma, conquistar esse território. E hoje, né, se você conversar com os indígenas, você tem muitas mulheres que fizeram ensino superior, são professoras, tem toda uma liderança muito, muito particular, tá? Principalmente as mulheres mais velhas, isso no caso da cultura guarani, também você percebe esse protagonismo da mulher indígena também. Enfim, não sei se eu consegui contribuir, né, mas é um pouco isso que eu pensei, tá bom, Ana? Sim, show, muito obrigado. Deus dê. Só fazer um apontamento aqui em relação ao que você falou, que me chamou a atenção, essa mudança realmente da capitania, né, de Vila Velha para Vitória, e hoje o que a gente perdura é a mentalidade do colonizador, quer dizer, mudou-se em função de ataques e tudo mais, mas hoje o que se comemora em Vila Velha, e isso é reforçado, né, anualmente, é dia da colonização do solo espírito-santense, né? Então, mais uma vez, a gente perdura essa mentalidade de exclusão do índio, desse afastamento do indígena junto à nossa cultura, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ninguém se manifestou aqui, não. Oi, bom dia. Eu queria saber se você tem mais dados, ou só esse o censo de 2010, se tem alguma coisa mais recente, assim, de 5 anos para cá, sobre as nossas comunidades indígenas? Então, infelizmente não, né? Porque a gente acaba ficando dependente do censo demográfico. Assim, talvez se solicitar a FUNAI, por exemplo, de Aracruz, pode ter esses dados. Esse dado que eu mostrei, por exemplo, é da FUNAI, né? Aí é uma aproximação, mas a FUNAI também não consegue
saber, assim, quantos indígenas aldeados tem em Aracruz. Ela tem uma aproximação. Quem revela esse dado para a gente é o IBGE por meio do censo demográfico. Que aí, só a partir de 91, de fato, né, colocou lá como indígena para as pessoas se autodeclararem essa condição. E, infelizmente, por conta da pandemia, o censo demográfico não vai acontecer esse ano, né, 2020, vai ser só o ano que vem, a gente já vai perdendo esse um ano. Mas há dados que mostram uma tendência, né, de crescimento, né, da população indígena, ou seja, uma continuidade de crescimento da população indígena, de uma forma geral. O que eu posso passar para vocês, vai estar lá na minha apresentação, tem o site do Instituto Socioambiental, que ele tem um levantamento sistemático por etnia também, é bem interessante. Não é um dado tão atualizado, porque acaba dependendo do IBGE, mas é um dado bem importante por cada etnia, cada região, né? Se é uma comunidade indígena isolada, se não é, se fala língua materna, se não fala. Alguém mais gostaria de pontuar, fazer algum questionamento? Eu queria só pedir assim, para as pessoas abrirem as câmeras, para eu tirar uma fotinha, então, para a gente guardar. Aí. Aí. Bom a gente se ver também, né? É bom, é legal. A gente fica vendo quando os alunos aparecem. Dá a sensação que a gente não está só. É. Ai. Eu acho que é isso, então, né, gente? Assim, Thales, eu não te conheço pessoalmente, assim, né? Mas gostei muito da abordagem, assim, acho que agregou uma visão para a gente, você é da área de geografia, né? Mas foi muito interessante, assim, para a gente da área de história, acho que abriu, pelo menos para mim, assim, alguns pontos que eu não havia pensado em trabalhar dentro da sala de aula mesmo, né? Às vezes, alguns dados estatísticos que você trouxe, que eu, na área de história, a gente fica, às vezes, ligado muito a alguma questão conceitual ou teórica, e quanto é importante a gente mostrar esses dados, assim, estatísticos mesmo, quando a gente aborda a questão indígena no Espírito Santo, para o aluno ter a real noção de que nós temos indígenas também, o indígena faz parte do nosso processo, e às vezes a gente, né, por falhas, às vezes, na nossa formação também, né, acadêmica, ou por necessidade de abordar outros temas, acabamos deixando de lado algumas situações. Mas eu gostaria muito de agradecer, assim, gostei muito, acho que os professores também da área de história que gostaram. Se possível, né, depois disponibiliza os slides para a gente, né, e acho que é isso, né, alguém quer pontuar, falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, Tatiana, né, mais uma vez o convite, agradeço os colegas aqui. Acho que sempre é bom a gente dialogar, né, sobre a questão indígena, num papo, né, interdisciplinar, com história, sempre uma área próxima da gente. E eu vou disponibilizar com certeza para vocês a apresentação, meu e-mail também, se quiserem trocar uma ideia, a gente troca. Né? Eu estou no IFES Viana aqui, não estou mais em Aracruz, mas a gente pode pensar em alguns projetos, se precisar, entendeu? Estou à disposição, tá bom? Tá ok, muito obrigada, gente. Um bom dia para todos. Acho que foi bem enriquecedor mesmo, né, para todos nós. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Muito bom. Bom dia. Falou, galera. Um abraço, hein? Bom noite para vocês aí. Tchau. Parabéns pela palestra, hein? Muito boa. Valeu. Parabéns. Tchau, obrigada. Valeu, colega. Obrigado, hein? Bom Muito dia. boa. Bom dia. Eu passo pelo Zap a apresentação, à vontade. Tá, que eu compartilho, a gente tem um grupo também do WhatsApp, aí eu compartilho com os professores também, né? Acho que foi bem didático, assim, a abordagem foi muito, muito legal. Valeu mesmo, muito obrigada, tá?
estava preocupado, assim, se era muita coisa, no final eu dei uma acelerada, porque eu queria ouvir ele, queria Não, eu falo assim, né? 1 hora, mas não tem problema se passar também não, entendeu? Não, Precisava foi legal. ficar tão... Foi bacana, assim, não precisava ficar tão preocupada assim, não. Então tá bom, vou sair aqui, eu te mando pelo zap, tá bom? Tá Beijão bom, aí, então, tchau. obrigada. Bom dia, tá, Thales? Ô, Tati, minha internet caiu, voltei agora, acabou? Acabou, Cris. Tá bom, então. Tchau. Tchau, obrigada.